Olá, tudo bom? Eu sou Adriana Patias, mas todo mundo me conhece como Adi. E hoje a gente está aqui para fazer uma receita com você de um hambúrguer de cenoura, que é um hambúrguer vegetariano com poucos ingredientes e uma receita simples e muito rápida e muito saborosa. E hoje, além da receita, eu também vou bater um papo com você para te contar um pouco sobre como surgiu a minha marca da Adi Organic Gourmet e o meu processo no vegetarianismo e como eu consegui, através das minhas receitas, tornar esse modo de alimentação mais acessível a todo mundo e com menos dificuldade. Vamos lá? Vamos começar? Então, aqui eu vou ter mais ou menos 5 cenouras, que eu vou te contar porque elas já estão aqui no preparo. Vou tirar um pouquinho aqui. Eu vou ralar. Se for desse tamanho, tem que ser umas 10. Eu peguei 5 cenouras maiores. Eu vou ralar ela nesse ralador mais grosso aqui. Tá vendo? Ó, fica mais ou menos dessa textura. E depois, o que eu fiz? Eu coloquei ela aqui porque a cenoura é um alimento que solta muita água. A cenoura, a abobrinha. Então, eu preciso retirar toda a água que fica nela. Ó, tá vendo? E como que eu faço isso? Porque eu não posso fazer um hambúrguer com ela, com essa umidade. Porque senão, na hora de você grelhar o hambúrguer, ele vai ficar muito quebradiço. Então eu preciso retirar a água. E como que eu faço isso? Eu coloco ela para chorar. Então eu coloco um pouco de sal, um pouquinho de sal, e ela vai soltando uma água aqui embaixo. Ó, tá vendo? Além dela já ter soltado, eu posso contribuir um pouquinho mais, acelerar um pouco o processo, apertando ela assim, ó. Ou com a mão mesmo, ou com um espremedor de batata, tá vendo? Vou fazer isso em toda a cenoura que eu coloquei já para chorar. Eu comecei a cozinhar por uma necessidade. Comecei a fazer yoga porque eu precisava, eu estava um pouco doente na época, estava com síndrome do pânico e me indicaram fazer yoga. E lá fui eu fazer yoga, me apaixonei. E vocês sabem que na maioria das pessoas que praticam yoga, nessa filosofia do yoga, as pessoas são vegetarianas. Por N motivos, enfim. Um deles é questão de saúde, né? Então você tem uma vida mais saudável, você para de comer carne, seu corpo responde de um monte de jeito, você começa a dormir melhor, você começa a acordar melhor, cólicas menstruais desaparecem. E aí eu comecei a achar interessante e parei de comer carne. Porque parar de comer carne também é um hábito, é um aprendizado. Você para de comer carne parando de comer carne. Ou seja, você vira vegetariano fazendo comida sem carne dia a dia, um dia de cada vez. E aí o que aconteceu? Na época, 20 anos atrás, não era tão rico assim, a culinária vegetariana era bem restrita. Os restaurantes eles não eram tão criativos e elaborados como eles são hoje, né? E eu achava tudo muito ruim. Para mim era muito difícil comer num restaurante vegetariano ou comer comida vegetariana, porque eu achava tudo muito sem graça, sem gosto. Eu achava tudo muito pesado, porque tinha um hábito das pessoas comerem muita soja na época, para tentar substituir a proteína, né? Então era carne de soja, estrogonofe de soja, e eu achava ruim. E aí eu comecei a cozinhar por necessidade.
E aí, o que aconteceu? Eu entrei em contato, por causa do yoga também, com as ervas e as especiarias que são muito usadas na Índia, na culinária ayurvédica. E aí foi todo o início de todo um caminho que hoje é a minha vida, né? As ervas e as especiarias, elas dão um upgrade, vamos dizer assim, não só na culinária vegetariana, como nas culinárias que usam carne, enfim. Mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei a cozinhar, comecei a inventar receitas, dar sabor. Através das ervas e especiarias, eu conseguia fazer uma alquimia de sabores com tudo que eu pegava. E aí, eu comecei a desenvolver uma culinária própria. E não só para mim, às vezes convidava os amigos, a gente tinha um espaço de yoga na Serra da Cantareira, que fazia retiros, então a gente cozinhava para essas pessoas e as pessoas amavam. Elas amavam tanto que, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, olha toda a água que sai, tá vendo? Sai um monte de água, essa água aqui, ó, ela ia atrapalhar o processo de cocção do hambúrguer. Então vamos lá. Aí eu tenho minha cenoura aqui, sequinha, tá vendo? Sequinha, sequinha, sequinha. Eu vou misturar. Aqui é uma receita básica, gente. Se vocês quiserem colocar uma pimenta, se vocês quiserem colocar outros ingredientes, outros temperos, um curry, vocês podem, ficar à vontade. Essa receita é a mais simples e aí vocês podem elaborar melhor. Então eu vou colocar uma cebola picada. A receita depois ela fica, né, aqui para vocês acompanharem. Uma generosa quantidade de tempero verde. Aí eu vou colocar aveia. Vou colocar 2 ovos. Lembrando que ela é uma receita vegetariana e não é vegana. E aí, mão na massa. Vamos lá. O ovo vai dar a liga para a cenoura. Aqui, você pode experimentar, ó, eu vou dar uma provadinha na cenoura. Por quê? Eu já coloquei o sal antes para ela chorar, então a possibilidade de você ter que colocar sal é mínima. Não vou colocar sal. Eu vou colocar um pouquinho... de pimenta do reino. Aí a quantidade é a gosto. Mas o sal não vai precisar mais. E agora eu vou colocar farinha de trigo integral para terminar de dar a liga no meu hambúrguer. As quantidades depois vão estar escritas e aproveita, curte o canal, compartilha, comenta, tira suas dúvidas. Se você quiser fazer ele, tem muita gente hoje que tem problema com glúten, você também pode fazer ele com farinha de arroz. Então eu estou usando farinha de trigo integral. Ó, tá vendo que ele já tá dando a liga. E botar a mão na massa mesmo, ó. Você tem que, nessa receita especificamente, você tem que, ó, apertar mesmo. E aí, continuando a minha história, eu comecei a cozinhar para mim, comecei a cozinhar nos retiros, eu era cozinheira oficial. E as pessoas começaram, para minha surpresa, a comentar como a minha comida era diferente de tudo aquilo que eles tinham comido até hoje. E para mim foi realmente uma surpresa, porque não só eles pediam para eu dar cursos e ensinar como fazer, como eles diziam, aquelas maravilhas, aquelas delícias da AD. E eu comecei a desenvolver uma série de cursos para as amigas. Então eu lembro que eu criei uma legião de marmiteiras. As pessoas começaram a levar comida para o trabalho, porque perceberam que cozinhar era simples
e o que se comia na rua não era tão garantido, né? Pois mesmo num restaurante vegetariano, as pessoas usam ingredientes que a gente não sabe, óleo de soja, por exemplo, que não é uma coisa muito saudável. Então eu brinco que eu criei uma legião de marmiteiras. Mas aí elas começaram a falar assim, bom, a comida a gente faz, mas a granola e o ghee, você não faria? Eu falei, faço. E tudo foi muito orgânico. Eu comecei a fazer o ghee, granola, algumas barrinhas e tal, e elas falavam assim, ah, vamos pegar o ghee da AD, vamos comprar a granola da AD. E isso foi crescendo de um jeito muito surpreendente para mim. Imaginei que eu fosse me tornar uma cozinheira. E é o que eu sou hoje, com muito orgulho e com muita felicidade. Bom, aqui tá pronto. E eu já termino de contar essa história para vocês. Aí o que a gente vai fazer? Ó? A massinha tá pronta e eu fiz uma quantidade já pensando na praticidade que você pode guardar esses hambúrgueres. Não precisa fazer tudo de uma vez, você pode moldá-los, congelar e ir fazendo conforme a sua necessidade, o seu querer. Então, aqui mais ou menos, você pode fazer a olho, vou pegar uma bolinha assim, ó, dá uma amassadinha aqui, a gente molda, tá vendo? Do jeito que você quiser. A gente chama de hambúrguer por causa do formato. Ó, mas se você quiser fazer um bolinho de cenoura com essa mesma receita, você também pode. E posso te contar, as crianças amam esse hambúrguer. Eu tenho muitos clientes mirins, né? E esse hambúrguer de cenoura é um dos produtos que elas mais consomem. Vamos deixar tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Então, voltando àquele assunto, quando eu tive, logicamente, como eu estava comercializando os meus produtos, eu tive que fazer os trâmites legais, vamos dizer assim, a parte de etiqueta, a parte de vigilância sanitária, e aí eu tive que criar uma marca, um logotipo. Aí a marca era assim, que marca era? Coisinhas da AD, coisas da AD, produtos da AD. E aí no fim, o menino que estava ajudando a gente a fazer o material visual, ele falou, por que não da AD? Só da AD, porque tudo é da AD. E aí ficou da AD Organic Gourmet, a minha marca. Algumas pessoas acham que eu sou da AD. Não, mas eu sou a AD e tudo é da AD. Então foi isso. Essa é a história da marca que eu criei e que hoje a gente comercializa, né? Faz cursos, comercializa produtos em São Paulo, fora de São Paulo. E aí, o que a gente pretende, o que é o grande objetivo, né, da nossa culinária, da culinária da AD? É tornar o vegetarianismo acessível, fácil e prazeroso. Ele não precisa ser... as minhas receitas, né, são receitas que são gostosas, não são caras, a elaboração delas é muito simples e para tirar você dessa dificuldade de se tornar um vegetariano. Aqui você vai aprender receitas muito gostosas, rápidas, simples e muito saborosas. Vamos deixar o vegetarianismo aí mais fácil, mais acessível a todos. Agora eu vou te ensinar como você pode preparar esses hambúrgueres. Você, ó, tá vendo? Ele dá cerca de, sei lá, vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10. Ele vai dar, essa receita, ela vai dar cerca de uns 20, 25 hambúrgueres, dependendo do tamanho. E você não precisa comer todos eles no mesmo dia, você pode congelar nessa forma. Quando eles estiverem congelados, você tira e guarda no saquinho e vai tirando do freezer conforme você vai comendo. E agora eu vou te ensinar várias maneiras de você preparar esse hambúrguer, tá bom? Bom, então... chegamos na cozinha mesmo, da AD, e agora eu vou mostrar para você duas maneiras de preparar o hambúrguer. Primeiro a gente vai assar.
Porque tem gente que fala, ah, não gosto de fritar, mas a gente não vai fritar. Ou a gente vai grelhar ou vai assar o hambúrguer. Gente que prefere assar, vamos lá. Eu prefiro grelhar, eu acho que ele fica mais gostoso, mas não menos grelhado. Então o que eu vou fazer? Isso, gente, é o ghee. Ghee é uma manteiga clarificada, que é um dos principais ingredientes que a gente usa aqui no Daad Organic Gourmet. O ghee, você pode até pesquisa num buscador, todos os benefícios que ele traz para a nossa cozinha. Mas isso a gente vai deixar para um outro dia, um outro assunto, vai ser um programa inteiro sobre o ghee. Então, vamos lá, a gente vai untar, né, a nossa forma por baixo, porque como esse hambúrguer não tem nada de gordura, é bom que a gente coloque um pouquinho quando for assar ou quando for grelhar. Posso fazer na air fry? Pode, mas aí também é a mesma coisa. O que eu sugiro? Que você unte por baixo e aí você vai colocar no forno, numa temperatura média, mais ou menos uns 25, 30 minutos. Mas no meio do tempo eu vou virar e vou untar de novo para ele ficar com uma crostinha assim meio crocante com o auxílio do ghee. E aqui a gente vai colocar o nosso ghee de novo, porque eu não costumo usar azeite, mas quem quiser, quem for vegano, você pode usar azeite de oliva, porque dentro do Ayurveda também existe uma reflexão, enfim, uma questão que a gente não deve aquecer o azeite de oliva, porque mais de 42 graus ele perde as propriedades e até vira um pouco nocivo para a nossa saúde. O ghee, ele é legal porque ele tem uma temperatura de queima muito alta, então a temperatura de queima dele é mais de 200 graus. Então eu posso aquecer sem perder as propriedades. Então não precisa ser muito, ó, uma colher de sopa para a gente fritar, grelhar, né, uns 3 hambúrgueres. Um fogo médio também, a gente deixa derreter bem. Sem falar, nossa, que ele é muito saboroso, muito cheiroso, muito saboroso. O ghee é a minha preferência. Então vamos lá. Além de derreter, a gente espera ele aquecer bem. E aí eu posso... Se você congelar o hambúrguer, você pode tirar ele um pouquinho antes da geladeira, uns 15, 20 minutos antes, para não ter o perigo dele ficar cru por dentro. Então, vamos lá. A gente faz como se fosse um hambúrguer tradicional. Porém, ele precisa ficar um pouco mais no fogo, né? O hambúrguer vegetariano sempre precisa de um tempo maior de cocção. O cheiro, ó. O cheiro do ghee. Nossa, é uma delícia, gente. Vocês deviam estar aqui para sentir, ó. Não é bom? Aí você pode ir virando, ó. Já tá cozido de um ladinho. A gente vai virar ele várias vezes para cozinhar devagar, bem, para chegar até dentro do hambúrguer esse calor. E pode ir apertando ele assim, ó, tá vendo? Sem desmanchar, sem mexer na forma dele, a gente pode ir dando umas apertadinhas no hambúrguer. E aí você também pode fazer um molho para servir, uma maionese, um molhinho, com a maionese tradicional mesmo, aquela de liquidificador,
Eu gosto de colocar até um pouquinho de alho, um temperinho verde, para ela ficar até meio verdinha. Com esse hambúrguer fica uma delícia. Ou uma maionese de castanha de caju, como você preferir. Se você também questionar, mas eu sou vegana, você pode fazer ele sem o ovo. Eu vou te contar que ele não fica assim tão saboroso. Aí você tem que enriquecer ele mais com as especiarias, uma páprica, um curry. E você pode fazer ele sem o ovo, com a farinha de trigo. Ou se você é vegano, celíaco, você pode fazer sem o ovo, com farinha de arroz. Eu prefiro o ovo porque é mais fácil de dar a liga. Mas ele dá a liga também, fica um pouco mais... Ele desmancha um pouco mais aqui, ele não fica tão fácil de você manipular na hora de fazer. Mas dá também. Então é isso, gente, ó. Já vou tirar aqui. Posso botar num prato normal, já servir, ou posso colocar ele para dar uma pequena escorrida aqui. E esse que tá no forno, ele vai demorar um pouco mais, né? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou virar ele aqui. E de novo, dar uma pinceladinha com o ghee ou o azeite, se você preferir. Aí ele vai, volta pro forno. Mais uma meia hora, mais ou menos, uns 25 minutos, meia hora no total. Bom, gente, então, o tempo passou, 20 minutinhos, 25 minutos. E a gente vai ver como ficou o nosso hambúrguer. Perfeito. Ó, crocante por fora e por dentro macio. Vamos experimentar um pouquinho? Vamos provar o hambúrguer. Se ficou do jeito que eu quero. Delícia. Não é por nada não, viu? O dia que você fizer essa receita, você me conta. Uma delícia, uma delícia. Tá bom? Tá bom pra caramba. Então é isso, pessoal. Contei um pouco da minha história, da marca, da AD, um pouco de como é o meu processo, como foi o meu processo nesse mundo do vegetarianismo. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero que você me conte um pouco do que você quer ver mais aqui, receitas, conteúdos, pode falar. E curtam, comentem, compartilhem e espero vocês no próximo vídeo, tá bom?